Bom, pessoal, no vídeo anterior nós vimos outros exercícios aqui que, na verdade, estamos a dar continuidade da aula passada, falando exatamente dos cálculos do risco relativo. Então, vamos falar do último exemplo de risco relativo, um exemplo hipotético virado para caso de coronavírus. No início da nova pandemia Covid-19, estamos a falar do início do ano 2020, a recomendação da OMS para as autoridades de saúde global, dentro da definição de caso de coronavírus, foi a de manter alerta a quaisquer casos de pessoas com sintomatologia respiratória e que apresente histórico de viagem para áreas de transmissão local nos últimos 14 dias. Neste caso é Wuhan. Então significa a definição de casos, Definição de casos também é um dos temas de epidemiologia, definição de casos de coronavírus. No início era exatamente que aquelas pessoas que foram nos últimos 14 dias em Wuhan, neste caso era o epicentro da doença, neste caso de coronavírus. Então, essas pessoas, se apresentassem esses sintomas respiratórios, aqueles sintomas de coronavírus, então deverão ser casos suspeitos de coronavírus, até que se comprove, dentro da definição de caso, após testagem, então se comprovarem que na verdade trata-se do vírus de coronavírus, então essas pessoas deveriam já ter casos confirmados. Agora, o Boletim Epidemiológico 1 de janeiro de 2020, o primeiro boletim epidemiológico semanal, confirmou 37 casos de coronavírus, neste caso do Covid-19, fora do território chinês. Significa que na altura já tínhamos 37 casos que foram do país chinês, que era exatamente a origem onde começou o coronavírus. Destes, 36 apresentaram histórico de viagem à China, então 36 foram à China, dos quais 34 foram até a cidade de Wuhan, no epicentro da doença. Significa que destes 36, 34 destes foram até a cidade. Então, 2 pessoas que foram em outros lugares. Essa é a afirmação. A primeira pergunta é: dado o risco relativo dos que não viajaram à China, daquelas pessoas que não viajaram à China, poderíamos considerar que este dado constitui um fator de risco para desencadear novos casos de epidemia? Então, aqui queremos fazer uma reflexão olhando o dado do risco relativo. Então, 37 casos, então 36 casos, de 36 tinham ido à China, então significa que uma pessoa não foi. Então nós queremos ver o risco relativo daquelas pessoas que não viajaram à China, mas no entanto manifestaram alguns sinais de suspeita de doença. Então, como nós podíamos calcular? O risco relativo, lembrando, é a incidência dos expostos por incidência dos não expostos. Então significa que, se nós queremos calcular o risco relativo dos que não viajaram à China, já estamos a olhar aqui uma pessoa que não foi, por total 37, vezes 1000, dividido por 36 das pessoas que foram exatamente por 37 vezes também 1000. Por quê? Por causa deste não viajar. Então, eu estou a olhar o risco dos que não viajaram. O risco relativo daquelas pessoas que não viajaram. Neste caso, o risco relativo fica então, eu tenho o risco absoluto das pessoas que não viajaram à China. Neste caso, a chance foi de 27 por cada 1000 pessoas. E daquelas pessoas que viajaram, a chance é de 972,9 por cada 1000 pessoas. No final, eu tenho o resultado de 0,02, que na verdade é R acima ou menor que 1. Quando é assim, significa que não constitui um fator de risco. Apesar que é um exemplo hipotético, apesar que não é bem assim, porque uma pessoa pode constituir, desencadear novos casos devido à transmissão, por causa da natureza da epidemia ou da doença em si. Mas eu só trouxe esse exemplo hipotético só para perceber como que exatamente aplicamos na prática o cálculo do risco relativo. A segunda questão é: dado o risco relativo dos que viajaram à China e foram à cidade de Wuhan,
poderíamos considerar que as pessoas que foram à cidade de Wuhan constituem um fator de risco para desencadear novos casos de epidemia. Então agora nós estamos a olhar, temos o risco relativo, dado o risco relativo das pessoas que foram à China, que eram neste caso, 36. Ok? Então a questão é, poderíamos considerar que as pessoas que foram à cidade de Wuhan, neste caso os 34, constituem um fator de risco para desencadear novos casos de epidemia. Lembre que, na verdade, quando estamos esse exercício é tentar ver mais ou menos a interpretação baseada naqueles pressupostos de RR maior que 1, RR igual a 0, RR menor que 1, basicamente. Então, isso vai ser o quê? O risco relativo é a razão entre o risco absoluto daquelas pessoas que foram expostas, nesse caso que foram até Wuhan, dividido por o risco absoluto daquelas pessoas que não foram expostas. Porque nesse exercício o risco, na verdade, o fator de risco é a exposição, neste caso, e essa exposição é ir na transmissão local nos últimos 14 dias, então é ir a Wuhan. Então ir a Wuhan, nesse contexto do exercício, significava o fator de risco para desencadear a doença. Então significa que o que vamos fazer? Nós queremos saber se poderia, então, estes 34 que foram em Wuhan, dividido por 36 que foram à China, não colocamos 37 aqui, porque nós estamos a olhar agora o RR dos que viajaram à China e foram à cidade de Wuhan. Então estamos a olhar o dado daquelas pessoas que foram à China. Então 34 foram em Wuhan, dividido por 36 que foram à China, vezes 1000. Então este vai nos dar a razão ou a chance, a probabilidade das pessoas adoecerem com o coronavírus ao estarem expostos, neste caso ao ir a Wuhan. Neste caso fica 944,4 é a chance em cada 1000 pessoas. E dividido o risco absoluto pela incidência daquelas pessoas que não foram expostas. Quantas pessoas não foram expostas? São aquelas pessoas que mesmo indo à China não foram a Wuhan. Neste caso foram 2 pessoas. Okay? Então, 2 pessoas dividido por 36 vezes 1000. Então, no fim, nós temos aqui 55,5 por cada 1000 pessoas. Então, o resultado aqui deu RR igual a 17. Para dizer o quê? Para dizer que as pessoas, neste caso, respondendo à pergunta, podemos dizer que as pessoas que foram à cidade de Wuhan constituem um fator de risco para desencadear de novos casos. Sim, as pessoas que foram em Wuhan têm maiores chances, em 17 vezes maior, construir um problema, um fator de risco grave para desencadear novos casos de coronavírus. Então, porque o RR é tão maior, diferente daquelas pessoas que não foram ao epicentro da doença. Okay? Bem, este é um exemplo hipotético no contexto do início da doença. Então, como nós poderíamos manipular esses dados para o cálculo do risco relativo? Bom, chegado aqui, muito obrigado por assistir os vídeos de cálculo de risco relativo e até os próximos vídeos.